Sejam todos muito bem-vindos a mais Por que agora vocês estão com essa porra de começar a gravar e não avisar, hein, seus filhos da puta? Porque é legal. velho, é pegadinha. É legal. Eu acho bacana. Que Seja isso? bem-vindo. Não, Pegadinha do Malandro. Não, o Sérgio Malandro tem um podcast legal pra caramba, você já assistiu? Não. É o Papagaio Falante, uma coisa assim. Quando eu era né? criança eu assistia, mas... É aqui do lado? Olha que legal, velho. Que legal. Sabe que eu não sou de paparicar ninguém, mas a única vez que eu pedi pra tirar foto com um famoso na vida foi uma vez que eu tava num restaurante japonês e eu vi o Serginho Malandro. Falei, pô, o Serginho Malandro. Aí eu tirei uma foto, mas eu perdi a foto. Eu vi a Palmirinha uma vez. Palmirinha. Na pizzaria 1900. Não, Eles famoso podiam eu vi patrocinar, bastante em falei o vários nome lugares. Tipo, mas, cara, o único que eu falei, não sei porquê, cara. Falei, pô, esse cara é legal, vou lá. E ele é legal mesmo, gente boa. Então Gente você fina. paga pau do Sérgio Malandro. É. Ídolo de infância, né, cara? É, tá certo. Mas então, vamos lá, galera. Começando mais um... Descorrelacionados. Eu vou falar desenrolado, desimpedido. Não, descorrelacionados. Eu ainda vou... Minha cabeça dá um chute na hora. É só dar uma olhada em quem está à sua volta, você vai notar. Pois é. O que eu tenho a ver com esses caras? Você é Não, a exatamente. gente não tem nada a ver com ninguém aqui. A gente é tudo descorrelacionado, literalmente. Literalmente, de fato. É. De fato, né? Mas a gente tem uma coisa em comum. A gente vem aqui para falar um pouco de mercado, das novidades. E por falar em novidade, você que está acompanhando a gente ainda não se inscreveu no portal do Trader, faça, porque aí você vai ter acesso ao curso gratuito de investimento global. Inclusive, dando um spoiler aqui para vocês, vai entrar aula nova, viu? Vai entrar, inclusive, uma aula completa sobre tributação, dada pelo pessoal lá do Contador do Trader. Eu quero contar uma fofoca. Vamos. Danilo Rios, que ali está sentadinho ali naquele cantinho. Isso é uma debaixo mega da minha fofoca ao câmera. vivo. Danilo, ouvi a boca pequena, né, que Vai ser pai? já... Não, Vai ser mãe? não. Vai gerir uma criança por 9 Quer meses parar no de intestino tentar grosso? adivinhar o que Não. eu vou falar? Vai comprar um bebê reborn. Não. Não, na boa, aquilo parece cadáver. Mas o que eu queria A dizer é o criança seguinte. empalhada. Soube a boca pequena que a avaliação do seu curso, de um total de 5, chega a 4,9. O que me causa espécie. Porque o seu tem Porque- uma avaliação boa, só que o seu foi muito mais agora visto. Você está me O alcançando. seu passa de 100 mil reviews, cara. Porque tá desde Não dá quando pra- eu tinha cabelo. Tá difícil de alcançar ali. Porque é desde quando o seu é novo. É, Né? Mas vamos lá. 4,9 tá excelente. Conto com vocês, hein, pra avaliar bem esse curso e eu alcançar o Becker. Faltam quantos, o Danilo, pra alcançar ele? 99.800. Um dia, quem sabe? Um dia. Aqui você tá lá angariando notas muito antes da internet existir nesse curso. Exatamente. Eu era computador movido a querosene ainda. Oh, très bien. A galera aqui chegando junto. Juninho STM, Fábio José Só um minutinho, eu Gonçalves. preciso falar uma coisa. Juninho, tio é a sua avó. Obrigado. Então, quem mais? Olha lá, Olha, isso aqui me Roberto irrita. Martim. Esse aqui Galera me que irrita aluno pouco, tem- esse negócio de ficar clicando. Muito satisfeito. O pessoal mede a satisfação. Então você vai lá e clica na carinha com a boca pra baixo. Fábio José Gonçalves. Bom dia, Mestres do podcast. Podcast. Muito bem. Falando isso, a gente tem que definir quem que vai presenciar esta cadeira nos dias em que ele vai Quem que fazer vai a sua frequentar cirurgia de esse- mudança de sexo, né? Cirurgia de Uhum. mudança de sexo. Vai se Vou tornar virar homem. a nossa... Vou Finalmente. virar homem. Mas você vai para a Inglaterra, é isso? Não. Onde é que você vai? Não. Eu vou pro outro lado, mais pra Ele lá. não quer contar. Mais pra lá. Bangladesh. No meio do caminho. Em algum Moldávia. Por aí, por aí. Pô, Moldávia. É. Moldávia é um país bem pobre. lugar. Eu Aham. nunca tive lá. Nunca. Não. Não, eu Moldávia, vou pros Balcãs. Ali Os pra Balcãs. Croácia. Eu tive em Laos. Croácia, Laos é pobre. Eslovênia e Laos. adjacências. Liceu de Artes e Ofícios, aqui em São Paulo. Você sabe que o Liceu de Artes e Ofícios, ele faz o registro de gás, para quem usa bujão de gás. Eles que fabricam essa Super parada? curioso, exatamente. Se Coisa você olhar, se bizarra. você tiver acesso... Eu não sei se você usa gás de botijão em alguma coisa, Uso, né? uso sim. ou no seu prédio. Uhum. Se você olhar, muito provavelmente aquilo lá está escrito assim, LAU, Liceu de Artes e Ofícios. Eles que Que fazem. coisa louca. Minha irmã Bem passou no aleatório vestibular. isso, né? Era um vestibulinho bem difícil, hein, de entrar. A Bem escola- aleatório. Só ultra, Cara, eu sou o cara... Das aleatoriedades? Das aleatoriedades. Você, Cultura geral. o Becker, eu, o Chico, a gente é uma coleção ambulante de A gente é uma aleatoriedades. enciclopédia. Não serve pra porra nenhuma. Só serve pra pagar pau. Ah, que Não sei legal, como eu ele vivi sabe. até hoje sem saber isso. É. Cara, e a gente tem o quê de pauta no fim das contas? Taxa de juros, né? Ontem, Tem mais uma bolsa fraude. fechando recorde.
Não, O dólar isso- no É que nível agora mais acabou a guerra baixo dos comercial. últimos... agora o homem tá arregando. É, O laranjão. Trump. De novo, eu Big insisto Orange ainda na minha is tese. arregating. Eu insisto na minha tese que isto tudo foi uma deliberação. Por quê? Porque ele é um negociador. O negociador, ele é um expert em comportamento humano e comportamento de massas. E ele, tendo o poder, ele é capaz de manipular. E nessa manipulação, ele conseguiu praticamente, ou quase tudo o que ele queria. Né? Ele jogou no ventilador, espalhou, deu aquele forfé todo desgraçado, aí ele voltou para aquilo que ele queria. Eu acredito, eu posso estar errado. Né? Não, eu acredito Mas que eu não. acho que é uma Não, deliberação. Eu acredito que, assim, ele tinha a intenção de gerar algum burburinho e depois acalmar. O fato é que ele não tem o controle de como como isso vai se Você tem que esperar a desenrolar. poeira baixar É. para ver o que sobrou. Mas é fato. No livro dele ele fala disso, né? Desse Eu tipo não li de o livro, eu técnica nem de sabia que ele negociação. escrevia. Não, Ele é não, alfabetizado? tem um livro. Ah. Mas assim, não é uma Chama coisa nova. A arte da negociação. Napoleão fazia isso, né? Tem a Viu? história do bode. Na Já ouviu bode na falar? sala. O bode na sala, exatamente. Que toda casa vai hospedar um soldado e um bode. Que é uma técnica bastante usada até hoje. Até hoje. Ele não Até tá hoje, fazendo o bode na sala é algo muito novo, utilizado. não. É algo bem utilizado. O que você acha, Por exemplo, Massara? Não, Aqui- eu acho que a coisa é mais aleatória do que mais vocês estão aleatória? imaginando. Você acha eu que acho que ele, de ele- fato, não... eu acho assim que você não consegue fazer um movimento dessa magnitude de forma planejada e controlada. Não, ainda não, que não, você não. seja uma Controlada, não. potência. Controlada não. Controlada, Mas não. planejada sim. É. Planejada Mas sim. eu acho Não que a que coisa você é bem controla. aleatória. Agora as coisas estão acalmando, mas poderiam não estar mais acalmando. Tipo assim, se a China resolvesse Concordo que é manter arriscado. a postura Tem endurecida, risco. isso aqui... né? Mas eu acho difícil. Difícil. Hoje em dia, eu acho que, assim, ele sabe que todos tendem a caminhar pra diplomacia. Eu acho que ele joga com essa carta na manga. É assim, quem manda no Apostando mundo... nisso. A surpresa seria se ninguém... não foda-se a diplomacia, vamos quebrar o pau. Mas eu acredito que ele contou com isso. Aí tá o risco. Mas ele contou com a diplomacia, faz parte da E cartilha. outra, ele tem poder. O poder está do lado de quem tem as armas, não é isso? Em qualquer lugar. Sim. O poder, Mais ou quem menos. manda é quem tem arma. Ou não? Em última instância, a violência é o poder violência supremo. É o poder supremo. Né? É. E ele tem o maior poder bélico do planeta. Acho que não é nem o poder bélico, não. Acho que é poder de consumo. Acho que, pô, a gente compra muito As de duas vocês. coisas. E... Assim, compra senão eu te mato, manja. E tem mais, eu acho que enquanto ele fazia o barulho em frente às câmeras, nos tweets da vida, eu acredito que tinha assim uma assessoria falando, veja bem, tá rolando isso aqui, mas cá entre nós, nos bastidores, a gente não quer dizer aquilo que o Trump tá falando, sabe? Tira bom e tira mal. Sim. Eu good acredito cop, bad cop. eu acredito que tinha algo rolando assim. Cara, assim, é o que rola no universo corporativo, com bastante frequência, inclusive. Uhum. Né? Então, assim, ele não controla os efeitos, mas acredito que a intenção era seguir mais ou menos por esse caminho, como você já insinuou. O fato é que deu certo. Né? Ainda E não foi a primeira né? vez. Eu acho que isso é precipitado aqui. A gente viu agora uma reação do mercado, né? Não estou falando de Ibov subir. Não é Tá. isso que deu certo. Não, Deu não. certo a questão das taxas, a questão do comércio internacional, a questão da geopolítica. Acabou dando certo. Acabou que está indo para o rumo que se queria. Que se... Em termos de Ibov, eu tenho um ponto que eu sempre comento que é o seguinte. Se vai rolar alguma crise, algo monstruoso, algo forte que vai fazer, sei lá, a bolsa cair 50%, o drawdown de 50%, isso não está mapeado. Isso não está sendo enxergado com muita clareza e vai crescer de uma maneira exponencial, de tal maneira que o mercado vai colapsar por um instante. Foi assim em subprime, foi assim na Covid. E quando você enxerga o perigo vindo de longe, você se prepara e o caos não acontece. E a gente viu isso acontecendo, sei lá, a crise da Europa pós subprime 2013, mais ou menos, que começou com Chipre, na época não desencadeou em nada muito grave. E assim teve várias outras ocasiões. Então, eu tenho para mim que quando é algo realmente preocupante,
chega meio que de supetão, poucos percebem, esses poucos que percebem não Como conseguem foi fazer a o Covid, alarme. né? Do nada, no final de semana mudou tudo. E aí, de fato, você tem um baque que não dá tempo da galera se preparar e, de fato, rola recessão, rola... Então, caramba. esses eventos de cisne negro são exatamente o que você falou. É um evento que ninguém esperava, surpreende, etc. E é overnight. Overnight, Quando você acorda, amanhã, puta, ferrou tudo. Então, a guerra comercial, o pessoal já tava ligado. Então, eu achei que dificilmente ia desencadear algo grave, assim. Tanto é que a gente tava, inclusive, transmitindo no dia que rolou ali o como é que é, não sei o que Day, que ele falou? O Liberation dia do Liberation Day. E, de fato, o VIX foi para níveis altíssimos, mas eu falei, cara, isso não se sustenta, eu apostaria contra esse movimento. Olha o Juninho falando. O Trump entrou nessa guerra comercial basicamente pensando assim, a gente está perdendo dinheiro e deixando a indústria americana para trás. Concordo. Vamos botar pressão com tarifas para ver se eles jogam limpo e a gente consegue acordos melhores. Pode ser. Eu imaginei, que você acha, eu imaginei que ele queria, e isso foi dito explicitamente, ele queria, assim, a China é a fábrica do mundo, estão tirando o emprego de trabalhador americano, vamos trazer as coisas para cá para a gente ter uma indústria pujante. Eu interpretei assim, talvez eu tenha errado, mas o fato é que a China ainda é a fábrica do mundo. Vai continuar sendo. Cara, eu tenho acompanhado... Você acompanha os caras lá na feira do automóvel na China, você viu, né? Então... Os caras estão muito à frente, não tem como. São duas coisas que me fazem prestar atenção na China, que eu tenho feito. Uma é porque eu gosto de automóvel, você também gosta, a gente segue os mesmos influencers de automobilísticos e tal, né? E esses caras estão lá num evento automotivo lá na China. E outra, toda noite, né, que eu estou em casa, que eu não estou em aula, meu pai gosta muito de conhecer lugares, né? Então, eu tenho uma TV grande lá e eu boto no YouTube para ele ver vídeos de viagem, né? E eu tenho visto muito China. Por causa do Janacleto, do Leandro, lá do De Carona com o Leandro, eu comecei a ver a China. E, cara, que pujança econômica é aquilo. Não me parece cenográfico, como dizem. Não, é tudo cenográfico, os prédios estão todos vazios. Não é, velho. Não é. China é impressionante. Mas assim, Hong Kong, você pega províncias bem longe, pequenas. O que eles chamam de pequena é 14 milhões de habitantes na cidade, mas ok. Cara, vai dar pau em Nova York de longe. Nova York parece um velho cansado, tipo eu. Né? E na China, tudo moderno, tudo funciona, robô para todo lado, aquelas vans que a gente conversou ontem, né? Aquelas vans sensacionais. Porra, cara, tudo funciona, tudo limpinho, tudo organizado. Massaro, você que é um nerd irrefreável, o que você tem olhado? Eu gosto de ouvir a opinião do Massaro. Eu não conheço a China, eu nunca estive lá. Nunca estive. Tá? Eu estive na Tailândia, Bangkok, eu dei um rolê por lá. Eu pretendo em algum momento Foi uma viagem sexual, não? Não foi, eu tava com a minha esposa. Mas é assim, eu tô acompanhando aí os desdobramentos da guerra comercial, né? Quer dizer, agora dando essa acalmada, vendo como que é. Obviamente, assim, eu tô acompanhando com muita atenção, principalmente essas questões geopolíticas envolvendo a Europa e envolvendo alguns aliados, né? Essa chacoalhada que ele deu, principalmente na questão da defesa, isso pode ter repercussões de longo prazo. Então, aquela história, tipo assim, ó, Japão e Coreia do Sul, e possivelmente Polônia indo atrás de se armar, inclusive com arma nuclear, essas coisas todas. Você ainda acredita na Europa como estando no meio do tiro do fogo cruzado? Sim, porque existe um claríssimo viés anti-Europa do Trump e do vice dele. Tá, isso independentemente de guerra comercial. Ali parece uma coisa de natureza mais ideológica mesmo, tá? Principalmente do ponto de vista do vice, né? Do J.D. Vance. E aí essas questões assim, envolvendo defesa, principalmente, envolvendo ali a Ucrânia, isso eu acho que ainda vai dar um pouco de pano para manga. Essa movimentação assim da Europa, no sentido de se rearmar, isso é uma coisa que também... Eu acho que os europeus também estão aproveitando isso para ter um momento meio, né, de se livrar de algumas amarras do passado aí, do tipo, olha, vamos tentar colher os benefícios econômicos do rearmamento. Vamos aproveitar a ocasião para a gente levantar
levantar a Europa do ponto de vista industrial, tecnológico, etc., porque eles ficaram para trás. A Europa virou, assim, a União Europeia virou uma região amolecida, assim, que ficou, Acredito. né? Tudo tá mudando. Às vezes eu penso que Rússia tá perdendo fôlego. Possivelmente, tá? Mas assim, a Rússia nunca teve fôlego. Isso que eu tava pensando. Economicamente, os caras sempre foram meio fodidos, meio quebrados, mas os caras são sobreviventistas por natureza, né? Exato. A Rússia, a tem poder força deles é tecnológico. militar e é em algumas commodities, principalmente energéticas, mas Aeroespacial também. o PIB russo é do tamanho do PIB brasileiro. Os matemáticos tá? Então, russos são uns negócios bizarros, né? Os caras são uma fábrica de mas matemáticos. assim, eu fora tenho a do impressão de que a Europa vai aproveitar isso para se livrar das amarras que eles mesmos criaram. Né? Sim. Aquela coisa assim de, ó, vamos fazer um estado de bem-estar social, quer dizer, aqui todo mundo vai tirar férias de 3 meses por ano. aquelas então, coisas essa é a todas. impressão que eu tenho que... Eu torço Cara, nada. você acha que eles têm como posso dizer, iniciativa o suficiente pra isso? Porque a impressão que eu tenho é isso. Iniciativa A Europa eles tá têm, eles vivendo não ali têm o- coordenação. É. O problema da Europa é um problema de coordenação, porque ele é fragmentado, você tem Então, mas países tentaram que não fazer a têm... União Europeia justamente para obter essa coordenação, mas ficou meio... Não, mas você não consegue... É uma coordenação limitada. É melhor do que já foi, mas ainda é longe do ideal, Como é que porque chama eles a menina? brigam A muito Le Pen, entre não. eles. Le Pen é do Banco Central Europeu. É, Esqueci o nome dela. do Lagarde. Banco Central é Lagarde. Lagarde. Mas eu acho que eles podem aproveitar essa oportunidade, essa bola levantada pelo Trump, para tentar reforçar essa coordenação. Eles estão adotando políticas mais duras na questão de imigração, etc. Quer dizer, então um monte de coisa que eles não estavam conseguindo movimentar por causa de apelo popular, Azedaram o etc. rolê da galera que tava tentando É. tirar passaporte Ah, mas italiano. foi só Portugal, né? Itália. Itália. Itália, desculpa. É. Itália. Mas tinha uma galera se movimentando pra mas isso tem no mais Brasil. gente, tem outros países fazendo movimentações similares lá. Por exemplo, Malta. A ilha de Malta. Ilha de Malta. Ali, eles estavam vendendo cidadania. Então, eles estão na zona de Schengen, que é livre circulação. Então, tem um monte de cara ali, Paraíso fiscal. oligarca russo, que estava tirando cidadania. Então, esse negócio da Itália, você pode ter certeza que isso faz parte de uma pressão da União Europeia para tentar acabar com a festa lá. Tanto que uma Por que na argumentação... Itália? Oi? É boi de piranha? Talvez dá certo? Eles estão indo aonde dá para fazer alguma coisa. Eu acho que mais ou menos Então, isso. assim, o pessoal que é descendente de italiano, que perdeu agora vai ter a votação final no final do mês, né? Mas os que perderam o direito à cidadania, uma das argumentações deles é dizendo assim, isso é uma sacanagem porque estão tirando o direito à cidadania de gente que é culturalmente ligada à Itália, mas eles ainda não fizeram nada com o pessoal que está vindo de outras regiões que não tem nenhuma identificação cultural com a Itália. Quer dizer, o pessoal sabe do que eu tô falando. Uhum. Só que assim, eles estão num momento agora que eles estão sob pressão e eles têm que mexer aonde dá. Então assim, dá para mexer contra os refugiados sírios? Não. Nesse não dá. momento não dá. Mas dá para mexer contra os brasileiros? Então vamos, porque é o caminho que dá para mexer. Depois a gente vê o resto. Uhum. Então eles estão indo tampando buraco onde dá para tampar buraco. Então a gente tá vendo essa movimentação na Itália. Teve essa questão de Malta, que agora tá acabando com a cidadania vendida lá. Portugal, que já tinha suspendido o Golden Visa, né? Não tanto por pressão da União Europeia, a pressão lá foi mais interna. E outros países, assim, que estão começando a ficar sob pressão para endurecer regras. Alguns países nórdicos. Mas Então, agora, o mais importante de tudo, como é que essa coisa toda, essa tentativa de proatividade europeia se traduz em oportunidade no mercado? Pra Então, você, eu vejo cara. muita oportunidade. Porque vamos imaginar, por exemplo, essa coisa do rearmamento europeu, do projeto. Eles têm lá o projeto 2030. Quem é a lá, Taurus eu esqueci. europeia? Não, você tem a Rheinmetall alemã, a Airbus. Você tem empresas Airbus. gigantes. Na Alemanha tem muitas empresas grandes também. Você tem empresas gigantescas ali do setor militar. Você tem na França, você tem um monte de coisa. Você França tem tem, empresas da área de tecnologia, de satélite. Você tem lá eu esqueci a empresa lá que é meio concorrente da SpaceX lá. Assim, você tem coisas fortíssimas ali, né? Então eu acho que pensando do ponto de vista de investidor, nós aqui no Brasil, tentando buscar diversificação internacional, não ficar tão exposto aos Estados Unidos,
Eu acho que esse movimento da Europa é positivo, abre E esse é o ponto que eu oportunidades. quero chegar, especialmente porque, pela corretora que a gente opera, a gente tem acesso a ativos europeus, né? E é E curioso isso faz porque muita quase diferença. ninguém fala aqui no Brasil disso, né? Todo Não. mundo fala... Porque foi muitos anos plantando Estados Unidos. a americanização, a galera só pensa nos Estados Unidos, mas assim, existem empresas incríveis em vários outros lugares do mundo. Tem muitas. Tem muitas. É, Uhum. A Alemanha tem BMW, tem Volkswagen, tem Adidas. Tem Exato. Não, você vai ver, por exemplo, grande parte dessas empresas, você pega Mercedes, Volkswagen, eles têm um pezinho no setor militar. Então, Sim, assim, eles sim. têm a ganhar com isso. Uhum. Você tem empresas de Bombardier na tecnologia. França. Mesmo na área de. Um dos problemas da Europa hoje na área de tecnologia é o excesso de regulamentação. Tá? Até estão bloqueando aí as big tech americanas. Mas eu tô imaginando que vai ter uma reação contra isso. Quer dizer, em algum momento, com essa preocupação de segurança nacional, vão fazer um movimento do tipo, a gente tem que acabar com essa palhaçada aqui de querer regulamentar tudo, não sei o que, essa coisa toda, porque Isso não dá, tá, né? isso aqui tá É tipo aquele atrapalhando a condomínio inovação. que os caras começam a botar muita regra e chega uma hora que fala, ô síndico, você tá fudendo a porra, não dá mais pra viver nesse condomínio. Overfitting. Overfitting. Né? Então Overfitting. Esse overfitting isso tá vira um zoado. bom pretexto para falar assim, ó, tudo que vocês estão criando aqui de regulamentação, encheção de saco, não sei o quê, tá deixando a Europa mais frágil e mais dependente dos Estados Unidos em termos de tecnologia, de auxílio militar, etc., que é o que a gente não quer. Então eu vejo, assim, se eles conseguirem resolver essa questão de coordenação, vai ser positivo, era o empurrão que eles precisavam para tomar vergonha na cara e andar para frente. E para quem é um pobre mortal, você que está acompanhando a gente, se você quiser investir em ativos europeus e não sabe por onde começar, tem as ETFs, né? Que existe muita discussão aqui, uns amam, outros odeiam, mas é fato que lá no curso de investimento global você encontra uma aulinha sobre esse assunto. E ETF você consegue até botar grana lá na China, na Ásia, em Taiwan. Então tem umas coisas interessantes, viu? Então... Por mais que você não goste. Venho Não. Calma. Pera. Retrate-se. Wait a minute. Esse cara aí não sabe nada. Você sabe, né? Do quê? Você não sabe nada. Sobre? Do que o quê? Sobre nada. Porra nenhuma. Eu sou quase uma nulidade ambulante. Mais ou menos. Exatamente. Tá aqui só pra causar discordância. Você é a versão- autoestima agradece. Disco relacionado. Você é a versão brasileira do Zelig. Sabe aquele personagem do Woody Nossa Allen? Senhora, Esse meu não é Deus da do minha céu, época. Você cara, simplesmente muito se antigo, molda cara. onde você estiver. Zelig. É um ser falar amorfo. que o cara culto é outra coisa. Eu sou Traduzam. tão desprevido que quando eu nasci, o médico olhou pra mim, olhou pro meu pai e apontou assim pra mim. Você viu o que você fez? Deu uma bronca pra ele. Então. Mas, não é que... Isso me lembra um episódio do South Eu Park, não consigo... Nossa, só te que é um episódio clássico, que é do Bono Vox. Você não assistia Happy Three Friends, não, né? Era bom, era primórdio É da horrível, internet, é horrível. época da Havaiana de paus. Não, Bom, não. mas voltando aqui aos ETFs, não é que eu seja contra o ETF. Assim, por eu participar do mercado, estudar, etc., eu não vejo sentido em comprar um pacotinho que tenha coisas que eu mesmo posso comprar. Eu só vejo sentido em entrar num fundo que, por exemplo, fundo imobiliário. Eu não consigo comprar um prédio na Faria Lima. Então, eu o adquiro através de cota de um fundo que é dono desse prédio. Agora, Você jamais investiria em ETF? calma. Ele tem- Responde. Eu tô ansioso, eu quero uma resposta. A gente Não, tem então. muito tempo, cara. Daqui a pouco a gente tem que desligar esse negócio. Esse nosso papo dura 1 hora. Então, podemos estender para 2. Então, eu já estou respondendo. Se você gosta da ideia de, olha, eu vou comprar um ETF de renda fixa. Eu não vejo sentido de ETF de renda fixa, porque eu mesmo posso comprar renda fixa. Não faz o mínimo Se sentido. eu não for investidor qualificado. Pra mim não faz o mínimo sentido. Talvez faça sentido pra alguém mais. Então- mas pra mim não faz. O ETF, ele é bacana para aquela pessoa que não quer pensar muito. Né? Fala, cara, eu tenho que ficar estudando e A balanço. questão não acho que nem pensar. De fato, eu vou botar a mão na massa. É trabalhar de fato. Então eu compro lá uma carteira. O nosso dileto amigo Arthur Vieira de Moraes, também professor da B3, ele é um defensor de ETF. Jacomo Diniz, também outro professor da B3, né, defende os ETFs. Eu defendo os ETFs para essa pessoa. Cara, eu não quero ficar pensando muito. Vou fazer uma carteirinha de ETF, compra lá FOF de fundo imobiliário e vai ser feliz. É só um lugar para eu botar o meu dinheiro, eu faço uma carteira diversificada e etc. Né? Até porque os ETFs aqui, eles não pagam dividendos. Vai cair naquela discussão de dividendo.
A vantagem de você receber dividendos é que você aloca o dinheiro recebido onde você acha que tem mais valor para Você tem mais autonomia. No ETF você não Mas tem você tem mais controle trabalho. sobre isso. O ETF não é porque é ETF que só tem coisa boa. Tem coisas imprestáveis lá no ETF. Tem. Você pega a BOVA 11, a BOVA 11, né? Tem coisa ruim lá dentro, Sim. Uhum. né? Aí, se eu não quiser aquela coisa ruim, tem que operar vendido naquilo que tá lá dentro e eu não quero, na mesma proporção. Ih, dá um trabalho. Então, assim, se você não quer ter trabalho, tem um ETF. Você não terá os dividendos, você só vai contar com ganhos de capital. Quero ter dividendos. Vá pegar ETF internacional que paga dividendo. Não é o mesmo dividendo que se paga aqui, mas é ok. Uhum. Né? Então, não é Cara, que eu sou contra o ETF. Eu acho que o ETF, ele tem o seu público. Não é para qualquer um, não é para todo mundo, né? Mas para aquelas pessoas que não têm tempo, ou não têm paciência, ou não têm interesse em se dedicar à pesquisa, ao estudo, etc., de ativos e balanço, DRE, esse tipo de coisa, o ETF é sim uma boa ferramenta. Eu faço um paralelo constante com a ideia da faxineira, né? Você sabe limpar uma casa, você talvez Isso. saiba limpar muito melhor do que Mas qualquer não quer. profissional, Vantagem mas não quero. comparativa. Vou lá e contrato alguém para fazer isso por mim. Sasaki, eu quero comentar uma coisa que você falou sobre ETF de renda fixa. É. Onde que o ETF de renda fixa entra, né? Não é em mim. É. Coloca nesse cara aqui. Como é que é? Desculpa, eu estava lendo aqui o Danilo Rios. É por isso que ele não Falou gosta de isso aqui. ETF, porque quando eu falo de ETF, ele Na não hora tá de prestando aprender, atenção. Eu estava É. prestando atenção no Danilo. Falando Se ele mal prestasse comigo. atenção, ele ia falar assim: eu sempre soube que você tinha razão, olhando pra minha cara. Eu sempre Nos soube olhos, que aquela você cara tinha Com razão. Com lágrimas. Mas aquela eu estou cara de mentindo. desejo, aquela cara lânguida. É. Olhar Passando pro a língua André pelos Massaro lábios. Com cara É. de desejo, Eu realmente sempre é sou. fita picada. Mas eu vou explicar, porque onde que tá a coisa bacana do ETF de renda fixa? Pronto, é uma merda. Vamos imaginar que um dia Caio Sasaki resolva fazer um movimento que alguns brasileiros estão fazendo, cada vez mais. Ele vai tirar a sua cidadania fiscal no Paraguai. Paraguai. Ele vai Não pro é ruim. Paraguai. Por que não Uruguai? Que não é ruim, Não, Paraguai é pode mais ser, barato. mas Uruguai é. tá em alta. Pode ser. Paraguai é mais barato. Mas assim, tem um monte de gente que tá indo fazendo mudança fiscal pro Paraguai pra não pagar imposto, porque não é inclusive, tributado ficamos lá. uma semana, mas andando discutindo sobre isso no WhatsApp. Exato, né? Então lá no Paraguai A gente você é meio não é comadre. tributado por ganho que você tem de fora, aquela coisa toda. Aham. Eu conheço algumas pessoas que moram no Paraná e tem carro com placa do Paraguai. E vai faz lá o leve e trás. tem a residência fiscal no Paraguai. Agora vamos imaginar, Caio Sasaki resolveu se tornar um residente fiscal no Paraguai. Mas ele quer operar no Brasil, porque no Paraguai não tem bolsa, né? Sim. E aí ele quer fazer as operações dele de day trade, os robozinho, cacete, não sei o que. Ele quer constituir margem de garantia na B3. Sim. E título do Tesouro Direto é só para quem tem residência fiscal no Brasil. O que Sasaki fará? ETF de renda fixa. Então, cara, mas Margem. aí é o exemplo de exceção, né? Que não é... É, mas é uma exceção que Então, tá... é uma aplicabilidade prática. É uma aplicabilidade. venhamos. A outra aplicabilidade é assim. A mesma coisa, você quer constituir margem na B3 para operar alavancado. Só que você quer fazer margem pequena. Hoje um único tesouro Selic está R$17 mil. Por aí. Então você 16 pode mil, fazer. Então você pode fazer cotas de ETF tipo LFTS11, que é o Uhum. pós-fixado. É, mas o imposto salgado, hein, velho? É salgado. Já foi 15%, não é mais. Isso é um negócio que vai ter que ser revisto. Mas hoje tem alguns cenários operacionais em que o ETF de renda fixa pode fazer todo sentido, principalmente essa coisa do investidor estrangeiro. Porque investidor estrangeiro não tem acesso a título público brasileiro diretamente. Ah, bem explicado. Tá. Bem explicado. Eu não tinha essa noção. Sim. Né? É Então, que o mas brasileiro, quando eu falei né? isso, eu falei do ponto de vista do investidor comum, né? Mas Nós, você tem... nós aqui da mas aí nós que da tá. fila do pão. pobre, é. Tem gente comum que está cogitando com seriedade fazer a mudança da residência fiscal para o Paraguai. Então, Gente comum. Não, De porque classe faz média. sentido. E faz sentido Tá. porque, em termos de tributação, faz muito. Se você é um CLT, você não Essa tem... Agora, se tributação você, adicional cara, é autônomo, do faz sentido. ETF de renda fixa sairia na urina num cenário desse. Então, mas não é o caso, por exemplo, não é o caso da moça que trabalha lá em casa, do professor de balé do Sasaki, não é? Essas pessoas... A gente não sabe, hein? Esse gostou assunto do está professor se de balé? tornando cada vez mais Eu pago um professor de balé. popular. Não, e assim, a Pra você. questão, Não, a pra questão mim do não. professor de balé e da faxineira, aí eu quero lembrar para vocês o seguinte, tá? Hoje, pelo menos a última pesquisa que eu vi da B3, a gente tem, acho que é 5 milhões de CPFs na Bolsa.
Só que esse é daqueles números, assim, que é meio... Não, tem, mas complicado. nem todo mundo ativo. Não, a maioria desses CPFs hoje está praticamente no Tesouro Direto. Daqueles que têm renda variável, uma parte significativa, eu não lembro agora a proporção, até vou pedir pro pessoal do chat, se de repente alguém puder ver essa pesquisa e mandar para nós. Mas eu lembro que uma parte significativa, talvez até metade, Perguntem ao GPT. Né? é fundo imobiliário. Então, equity puro, que é ação e índice, é muito pouca gente. Muito pouco. E o saldo a mediana do saldo é R$3.000. Então, quer dizer, quando a gente fala triste, do professor de balé do Sasaki, essas coisas todas, pensando em termos do investidor, trader, esse cara não é tão exceção assim. Porque o investidor trader, que é um pouco mais ativo, aquele que hoje está falando assim, ETF de renda fixa não tem serventia para mim, esse cara, pelo perfil dele, ele é um sério candidato a buscar uma cidadania fiscal, uma residência fiscal em outro país aqui do lado e continuar operando no Brasil. Então, para ele, faria todo sentido constituir a margem de garantia dele com o ETF de renda fixa, pagando mais imposto, foda-se. Imagina que fora... mas é mais imposto sobre uma quirela, né? Sobre exato, e você tá deixando de pagar imposto de renda lá onde você tiver. Então, eu penso assim, se você... Dependendo do ponto que se olha, mas um cara que bota dinheiro na poupança, ele pode ficar mais rico do que o cara que vai tentar ser day trade. O cara começa... Você com 100 mil, você com 100 mil. Você bota na poupança, ele vai fazer day trade e perde. Você ganha dele. Né? O que eu digo... em relação aos... Não os caras que estão na Bolsa, mas as pessoas que ainda não estão na Bolsa. Deixa eu contar. Eu tô dando aula numa faculdade, né? Vocês aí sabem que eu sou, não quero colocar isso público, mas eu recebo alunos que não sabem nada de Bolsa, mas nada. E é cara que está no mercado. Mercado assim, né? São trabalho em TI, não sei o quê. Sim. E os caras não sabem a diferença entre uma ação ON e uma PN. Mas o que tem de gerente de banco que não sabe o que é Selic, tá cheio por aí. Eu dou muito aula pela B3, eu dou muito aula para gerente de banco. Né? E os gerentes de banco não sabem nada. Não sabem o que é Selic. Nada. E aí, como eu optei por este caminho de ensinar Bolsa para quem nunca viu Bolsa. Então, o meu viés é esse. Então, o cara que não manja nada de bolsa e não está afim, vai fazer um ETF. Agora, a renda fixa, eu chamaria de comprar um ETF de renda fixa uma sofisticação para o cara que vai só alocar a poupança dele no Tesouro Direto, que é bem mais simples, não precisa pensar muito. Né? Em renda fixa, além de ser caro, o cara não vai usar como uma ferramenta estratégica para poder fazer alavancagem, vai operar opções. Foi dentro... desse viés que eu disse. Não, pensando no afegão médio, realmente um ETF de renda fixa pode não fazer muito sentido. Muito mas quando o cara chega num nível de sofisticação, a coisa... né? Que é o seu caso. Você falar pro cara sofisticado, né? Eu falo pro cara, o Zé Povinho, que fala assim, pô, o que é bolsa mesmo? Entendeu? Essa é o meu viés. Cara, mas você não acha que para esse cara simplificaria muito mais você simplesmente ensinar ele a proteger o capital dele mesmo? É um primeiro passo. É um primeiro passo, porque a maioria, inclusive, a gente tava... A maioria vai quebrar, a maioria vai se ferrar, vai fazer merda e vai perder o pouco que tem. Eu tava batendo um papo aqui com o Guga, aqui da técnica, falando exatamente sobre as pessoas que se deslumbram ao entrar na Bolsa. Exato. E entram pelo caminho do day trade, que é uma coisa que eu critico. Eu não critico exatamente o day trade em si, tanto que você faz day trade. Sim, são as pessoas que vão fazer agora, day a trade, pessoa que sem saber onde estão pisando. Quer começar pelo day trade. É isso que eu critico. É o que eu falo, é o Guinuzinho. O Guinuzinho entrando na savana pra brincar com o leão, pra brincar com o jacaré. Fala, Guinuzinho, não é assim. Então. Então, para essas pessoas, o primeiro passo é aprenda... Cara, vem lá de trás. Aprenda a não gastar dinheiro com bobagem. Aprenda a se livrar usar o seu cartão de crédito de maneira inteligente, como uma ferramenta de fluxo de caixa, não como uma extensão do seu salário, alavancagem de salário. Mobilize uma parte do seu capital para você proteger ele de você mesmo. E aí, coloque o seu dinheiro em renda fixa. Né? Tesouro Direto é fácil, é baratinho, não tem taxa, não sei o quê. É muito mais barato. A resposta que eu dou para a maioria das pessoas. Cara, o que tá bom de investir nesse momento? Cara, renda fixa. Você mora no Brasil, nada Tesouro paga feliz. Tão bem quanto renda fixa no Brasil. Que a gente sabe que é um erro, mas ok.
Mas eu não Né? vou... Mas ok. Exatamente, eu não vou pegar e falar, toma essa faquinha de rocambole e vai lá pra trincheira lutar essa guerra. Entendeu? É verdade. Não dá pra fazer isso com esse cara. Porque o que acontece no mercado brasileiro, a gente pega aquilo... Eu me lembro de você, em 2015, você fazendo uma apresentação no portal... Eu tenho essas memórias. 10 anos, hein? Você usava a plataforma do Fábio Botelho, lá como é que chama? Enfoque. A Enfoque. Você lembra disso? Lembro. E você mostrou um gráfico mostrando como o brasileiro é petrocado, né? Gringo comprando, a instituição vendendo e o brasileiro vendendo. Dando liquidez pra essa galera. Entre aspas, né? E Não aí, dá liquidez porque ele negocia uma fração ínfima do mercado. Aquilo me pegou, eu falei, eu vou estudar, vou entender essa porra. Né? Eu falei, vou entender, por que é isso? Né? E eu posso estar errado, mas o que eu entendi foi que as instituições financeiras, você vai no banco, você compra um FIA, um Fundo de Investimento em Ações, né? A deseducação do brasileiro médio para o mercado cara, renda fixa está pagando mais. Vou sair do meu FIA e vou lá para renda fixa. Renda fixa começa a cair, bolsa está bombando. Eu saio de lá, estou sempre petrocado. E os caras que são donos desses fundos, eles são obrigados a vender no fundo e comprar no topo, porque os caras querem resgatar. Me dá meu dinheiro aqui que eu vou para renda fixa. O cara... para liquidar aquilo e dar o dinheiro pro cara, ele é obrigado a vender o ativo que ele tem. Eu acabei de ter uma ideia do caralho, mas eu só vou falar quando a gente parar a gravação. Mas na minha opinião faz médio sentido, porque assim, o investidor, a pessoa Guga, física... você pode parar a gravação? porque a gente tá curioso. Não, agora eu acho que eu não vou nem voltar de viagem, porque eu vou ficar rico sozinho, então vocês podem começar a procurar alguém pro meu lugar. O investidor, pessoa física, ele, sei lá, é 3% do volume versus o institucional, que é quase 50%, e o gringo, que é quase 50%. 47%. Então assim, é quase verdade, porque assim, no fim das contas, o investidor, pessoa física, ele geralmente não faz cosquinha nessa matemática. E o pouco investidor pessoa física que tem, a maioria, de novo... Mas esse movimento acontece pra caramba. Ele não é investidor. Ele é um especulador. É um especulador que não sabe fazer o que está fazendo. É o gnuzinho de bundinha suculenta saltitando lá na savana pro leão e pro jacaré. Você percebeu esse bundinha suculenta? Eu fico imaginando as fantasias que passam. Não, lembro do Pumba. Pumba? Do Rei Leão. É o mandril, né? O mandril é o macaco, é o Rafi. O Pumba é um... ele é um javali. É verdade. Mas, mandril... cara, o que você ia revelar pra gente que eu tô curioso? Não, depois. Mas para você que está aqui... Não, é você que faz essas coisas aqui. O quê? As chamadas aleatórias? Cara, mas CTA. Eu já fiz, não tá na hora do CTA ainda. Mas tudo tá bem, na já hora, que você desculpa. tá assistindo aí, acompanhe! Tem que fazer uma voz sensacionalista, assim? Sim, tipo... como é que chama aquele... Gil Gomes. Locutor de futebol lá, esqueci o nome dele. Que bateu a cabeça, ficou ruim lá. Osmar Santos. Tá, não sei quem é, mas enfim. Tá, e o que nós vamos fazer pra ganhar dinheiro? Nós vamos investir no mercado europeu? Tem algumas coisas, olha só. Tem um ponto bem interessante que vai rolar agora. A gente tá tendo a Selic subindo, né? Isso com certeza vai aumentar a inadimplência em imóveis. A gente vai ver imóvel em leilão. Você vai poder comprar um apartamento ou uma casa pela metade do preço, talvez até menos. O que você acha disso? Você acha disso capitalizar em cima da desgraça ali? Você se sente mal por isso? Eu me sinto. E você, Massara? Eu não me sinto mal, mas eu evito um pouco o assunto porque eu não entendo. Eu não tenho familiaridade, então eu não gosto de me envolver muito. Assim, eu admiro, eu vejo pessoas fazerem verdadeiras fortunas com esses trading de imóveis. Sim. Tá? Sim. Eu não só imóveis, tá? Isso. Uma vez eu conheci um senhor que ele comprou um submarino num leilão. Nossa. E olha que genial. Muito aleatório. Não, olha que genial. O cara, ele tinha uma casa lá, ele colecionava uns Mercedes-Benz antigos, no meio da serra, a casa dele. E por hobby ele vendia chocolates artesanais e ele fazia negociações de leilão. E ele comprou um submarino porque ele falou assim, olha que genialidade. Cara, um submarino ele não é feito de um metal comum. E o preço que eu paguei pelo submarino, ele valia muito mais pelos metais que existiam lá para eu vender como sucata. Que nem os caras que mineram ouro em do placa que o submarino em si. Né? E aí o cara pagou uma mixaria, sei lá, ele teve um lucro de mais de 100% porque ele já tinha um comprador certo, porque afinal de contas é uma matéria-prima que a indústria usa. Genial, cara. Então não é só imóvel. Assim, não é só imóvel. Envolve algum maquinário, nível de conhecimento. Tá, então, eu vejo, por exemplo, pessoa que compra imóvel meio fudido, dá aquele tapa e ele dobra de valor. Sim. Eu admiro isso. Eu admiro a pessoa fazer. Sabe a Tati? A aluna aqui do portal? Ela começou reformando mansões de condomínio.
Aí ela ganhou bastante dinheiro, ela começou a fabricar casinhas populares para alugar. Aham. Um monte de casa. Genial. Mas o ponto é, você se sente mal? Não me sentiria mal. Eu também não. Ele Não. é frio. Eu me sinto mal. Não, tenho pela questão, cara, pudor. é o seguinte, tem o velho ditado, né, que enquanto uns choram, os outros vendem lenço. Mas- E o fato é que, sim, você tá, de certa forma, você não tá causando aquele mal, em primeiro lugar. Não, eu Você sei. tá tendo uma vantagem, é fato, mas para pra pensar no velório, literalmente, tá chorando e tem um cara vendendo lenço. Cara, você tá lá chorando, você não ficaria grato? Pô, ainda bem que esse cara tá me vendendo um lenço aqui, eu tô com o nariz escorrendo, eu nem ia ficar Eu tenho uma na minha casa. visão, eu já fui E assim, tá? Tá, e agora eu vou falar um exemplo particular meu. Eu tive que vender uma vez um imóvel porque eu queria, porque eu tinha necessidade. Ninguém vende um imóvel se você não precisa, de certa forma, do dinheiro. É. Ainda que seja para alocar em outro lugar. E na pressa eu vendi um imóvel abaixo do preço do mercado e eu fiquei muito grato porque alguém comprou. Então, assim, apesar de ter alguém desesperado lá e tendo o seu bem liquidado por seja lá qual for o motivo, existe um ponto benéfico de ter alguém comprando, ainda que, nossa, ele tá tendo uma vantagem Então, sobre mas isso. você queria vender. O que eu fico assim pensando é no cara que não foi capaz de pagar porque perdeu o emprego, porque sofreu um acidente, qualquer Uhum. coisa, e não conseguiu pagar e tiraram o imóvel Mas é culpa onde ele tua? morava. Minha? Por isso acontecer, se você foi lá e de alguma Não, maneira não você foi é, mas beneficiado eu por me isso. Só sinto tá bem. provendo a liquidez. Não, eu queria até contar qual foi o momento que eu mudei. Eu Ah. tinha essa visão, tá? E vocês sabem que em determinado momento da vida eu já fui músico semi-profissional. Sim, sim. Já ganhei pra tocar. Tudo bem, miséria, né? não paga o que eu comprei de equipamento durante a minha vida musical, mas Deu eu toquei. sanduba e uma coca, né? Não, era tipo, você ia tocar Era num mais pelo bar, glamour. assim, a banda ganhava R$1.000 pra dividir pra todo mundo. Era nessa linha, assim, Uhum. tá? Mas é dinheiro, Sim. tá? Passou Mas de zero assim, lucro. você pegava a banda que eu tocava, que era um bando de velho metido a playboy, aqueles caras que andam de Harley Davidson, não Uhum. eu, tá? Mas os caras lá. Não eu. Não, eu nem gosto de andar de moto. Eu nem sei dirigir uma moto, pra falar a Também porque é uma verdade. Harley pra Não. você parecer um Velotrol, mesmo você. Mas assim, A Harley é uma moto grande. eu sei andar de bicicleta, né? Me equilibra. Eu não sei trocar marcha numa moto. Eu nunca também não, andei. apesar de ter 3 motos. Aham. Se Como você andar de moto? Eu prometo, se um dia você andar de moto, você vai querer ter uma moto. Não sei. Eu prometo. Vamos ver, né? Mas É enfim, muito legal. eu tive banda, já toquei na noite, em bar, etc e tal. E eu sempre ficava pensando, assim, era um bando de gente bem de vida que tava ali, na verdade, querendo fazer Se exibicionismo. divertindo, né? E eu sempre ficava pensando nisso, assim, a banda que tá lá pra ganhar R$1.000 na noite, alguém precisa daquela oportunidade e nós tiramos a oportunidade do cara. Alguém que, sei lá, de repente tá passando Não, mas aí se fome. for levar a ferro... Não, mas é isso que eu quero dizer. Tudo que a gente faz na vida, nós estamos tirando a oportunidade de alguém. Quer dizer, se você arrumou uma proposta de emprego, você foi naquele emprego, alguém que precisava mais do que você ficou sem aquilo. Então eu tive que trabalhar isso na minha cabeça, né? Partindo Sim, desses sim. exemplos menores, mais Mas benignos. vamos pra prática, assim. pra Você cima, não se né? sente mal, o mundo tá em crise, as ações caem e você comprou barato. Você não se sente mal por isso? Não, aí não. Mas é a mesma coisa. Não, aí eu não tô capitalizando em cima da tristeza de alguém. Lógico que você tá. Não. Covid, gente morrendo. E aí você comprei CSN a Não, mas R$7, não tem nada a ver com vendia o mercado de 30. ações. Cara, A Covid eu- não tem nada a ver com o mercado de É ações. que no mercado de Lógico que ações você teve. não vê a cara da pessoa. né? Pode mas é a ser, mesma coisa. pode O ser. mundo tava ali, gente morreu. Eu tive um Mas é a vizinho de mesma parede. Pai de 2 meninas de 15 anos O na época. Becker- Morreu. Eu tive parentes que morreram de Então, O Becker, ele acha que ele não vai pro inferno. Mas ele tá com o passaporte carimbadado. Ele vai de primeira classe, assim, classe executiva. Vai Cara, abrir um buraco debaixo dele. e Eu lá vou te falar você uma vai coisa. escutar axé e... O que mais que Nossa. você odeia, cara? Todos os dias da Latino. sua vida. Latino, todos os dias da sua vida. O vizinho de caldeirão É. dele vai ser um MC. Seu melhor amigo vai falar Entre- menos, vai falar em mim, Vai ser a Jojo Todinho. bicicleta, Bicicleta. E, e pra, menos. e pra mim, menos, Menos. e Cara, perca Entre o total. céu e o inferno, eu fico com os dois. O céu pelo clima e o inferno pela companhia. Talvez a gente já esteja nele, né? A gente já tá no inferno. Aí caímos em outras esferas. Mas, enfim. Mas eu não compro. Pronto. Não compro. Você não compra? Eu vou ficar te vigiando, hein? Se o mundo entrar em crise, eu falo, Becker, não compra. Você não pode. Ainda bem que essa porra vai ficar gravada, né? Aliás, Vou usar isso como um documento pra te chantagear. eu
eu precisaria ter muito, muito, muito dinheiro para investir em imóveis. Né? Eu prefiro os fundos. Eu sou pobre, eu invisto em fundo imobiliário. Mas para investir em imóveis. Porque assim, eu penso que imóveis, embora você é um investidor em imóveis. Eu compro imóvel. É, Para proteger o meu dinheiro de mim mesmo. você sempre compra mais caro e vende mais barato. E não tem liquidez. Não necessariamente. Eu não Pra você compro, vender eu não compro mais pensando caro- em vender. Né? Porque assim, o imóvel vale 500. Na Uhum. hora que eu vou comprar, é 600. Mas na hora que eu for vender, é 400. E não tem É. liquidez. E se eu precisar vender, eu vou ter que vender rápido e eu vou perder dinheiro. Fora que vem o sócio, que é o governo, e TCMD, e comissão de corretor, e etc. Então você tem um custo muito alto. 6% de correção. Então, eu entendo o imóvel 15% como um ganho de instrumento de renda, não como instrumento de instrumento de renda. trade. Não é de Porque trade. para Eu não vejo trade como eu acho trade. ele bem ruim. Eu acho que tem coisa boa quando você envolve leilão, com essa ideia de Então, comprar, aí sim. reformar, aí é trade. Aí é trade. É praticamente uma Mas é espécie relativa. de... Você tem que reformar. É empreendedorismo. É uma atividade empresarial, né? É empreendedorismo, é mais É do que empreendedorismo, trading. Eu acho que o empreendedorismo eu já falei, né? Diferente do trading que você investe no negócio, cruza os braços e espera o movimento acontecer, o empreendedorismo você intervém no ativo. processo e faz a coisa acontecer. Então é um pouco mais complexo do que o trading. Aí você foge de fato da ideia de ser um gerador de renda, né, em imóvel. E sem contar que de fato você precisa de um volume de Mas tem capital muitas maior. oportunidades. Se a ideia é renda ativa, é empreendedorismo, né? Em leilões você tem inúmeras oportunidades. De um monte de coisa. Tem. Mas de um monte de coisa. Mas, cara, não é só isso eu comecei a olhar umas coisas para uso pessoal mesmo, porque às vezes tem eletrodoméstico sendo vendido por metade do preço. Assim, a minha família ela não é mais pequena, né? Com 4 filhos e em casa sujando roupa doidado, eu já tô começando a cogitar a ideia de Sasaki comprar já uma é máquina. formação de quadrilha, né? É quase Já podia isso. a polícia lá cercar a casa, leva Você todo já mundo. começa a olhar pra vida como, cara, uma máquina civil de lavar roupa não dá conta desse volume de roupa, né? A geladeira, mesma coisa, cara. Uma geladeira grande, pô, dependendo do que você vai fazer, é melhor você começar a pensar em investir numa câmara Mas é que fria. A assim, geladeira Ele vai- de 2 portas dele é um frigobar pra ele, né? O Sasaki vai comprar uma máquina de lavar de quanto? 12 quilos. Dá 4 pra mim. Hoje em casa tá mais ou menos assim, cara. Nossa Tá Senhora. quase... Não temos 4, temos 3. Porque é muito Mas volume eu de gosto roupa dessas disso. ideias de sujeira. como ganhar dinheiro. Você sabe que, cara, eu era novo, eu acho que eu era solteiro ainda. Eu fiquei desempregado, né? E por 1 mês e meio eu fui sucateiro. É algo promissor. Pra caramba, eu tinha visto. Pô, eu Tinha uma falo, grana do mandei caramba pra nisso. vocês o negócio no WhatsApp, que no finalzinho da semana passada, só pra dar contexto, né? Eu estou agora me graduando em biologia. Eu já fiz as últimas provas, foram Sim. 4 anos e meio de estudo. Agora, no final do Graduação segundo em semestre, Biologia. eu sou um biólogo. Ele assistiu É. aquele seriado do cara que fazia metafetamina, ele quer... O Breaking Bad. É o Breaking Bad. É. Não, e agora, no final da semana passada, o Conselho Federal de Psicologia autorizou procedimentos estéticos injetáveis que o biólogo pode aplicar. Então, Vai ter se cabelo. tudo der Ele vai fazer errado... botox em Não, mim. eu vou... eu posso ser agora um cara que vai fazer harmonização facial. Então, se tudo falhar na vida... Quer dizer, antes que eu tenha Eu não que... preciso porque eu já sou perfeitamente lindo. Você, metade do seu rosto é coberto por barba. Se eu chegar num ponto, se eu quebrar, se eu não puder mais operar, se alguma coisa acontecer, antes que eu tenha que vender uma parte muito valiosa do meu corpo, Você vai fazer uma eu paragueira tenho uma botox. opção. Eu posso agora fazer harmonização facial. E dá grana, é capaz de eu ficar Pura se dá rico grana. pra caralho com isso, muito Pura mais do se que no dá mercado grana. financeiro. Dá grana. Mas você sabe que nessa época, assim, eu tenho um amigo meu que trabalhava com plásticos. Até hoje, ele foi padrinho do meu casamento, né? Testemunha, coitado. E hoje ele tem uma fabriquinha de coisa de policarbonato, né? Ele pega, faz as placas. Tem uma então, galera que enfim. faz um monte. Esse regador de plástico com plástico injetável. E aí dá o pra que, fazer que a um monte gente de coisa. fazia? A gente comprou um caminhãozinho, né? Velho pra caramba. E a gente ia em fábrica de capacete. As viseiras são estampadas, né? Sai 2 negocinhos assim e sobra aquelas aparas. E são viseiras de policarbonato, né? Duro pra caramba, e PVC. O policarbonato a gente vendia para a fábrica de mamadeira e o PVC. Vocês eram vendia atravessadores. para a fábrica de. Esse reciclagem. cara vai pro inferno, tô falando. Reciclagem, não é, reciclagem.
É. E aí Mas ele o não PVC compra ações quando estão em baixa, porque... O cara isso é do ruim. carrinho passava lá Não. pra pegar a sucata pra poder botar dinheiro dentro de casa. Esse cara passou no caminhão Tava se novinho dele, Exatamente. Não, que ele olha. disse que era um caminhão de merda. Ainda e faz não- igual o Kiko, eu olhava pra mim. Ele chegava numa Dodge Ram ali, nova. Eu e tenho Tem um cheia de caminhão coisa e ia novinho embora. e você não tem. É. Não, a gente ia na fábrica, pegava ali na fábrica e comprava, e aí o PVC cara vendia nunca pra me fábrica enganou. de tubo cinza. Sabe o que é tubo cinza? Não. Tubos de PVC sem marca. Uia. É, O chama Becker, tubo ele é a cinza. personificação do mal. Eu sou a personificação do mal. Safado. Exatamente. É. O capeta olha pra mim e com respeito. Ele é o chefe lá de baixo. Ô Danilo, eles estão fazendo bullying, Estão me embulinando. me embulinando. É, cara. Cara, é hora de fazer uma propaganda dos meus Airbnbs. Cara, eu não sei fazer, eu nunca fiz propaganda no Airbnb. Eu deixo no orgânico. Sabia que a melhor plataforma que tem de divulgação dos meus Airbnbs é o próprio Airbnb. Ele tem boa nota, as experiências são boas, então o próprio Airbnb Você fala, está pô, fazendo acupuntura na orelha? tô. É que desse lado a câmera tá pegando, a galera não vê, né? É. Sabe que isso tudo começou com torcicolo, né? E aí... Um amigo meu começou assim e ficou sem andar. andar um mês. É. Não, tá de boa. Minha esposa é fisioterapeuta, né? Foi uma recomendação dela, inclusive. Mas eu não costumo falar muito deles. Eu falo mais como um hobby, quando eu posto alguma coisa fazendo... Não, rola que dá trabalho, mas eu gosto. Vale a pena? Pra caramba. Pra caramba, sabe por quê? Eu vou te falar. Pra mim é um hobby igual um aquarismo. O Entendi. desafio não é ter um negócio bonito, montado, é criar um ecossistema que ele se retroalimenta. Então os meus imóveis, eles não estão sequer quitados. E ele toma dinheiro das pessoas que poderiam pagar um hotel mais barato. Com certeza. E oferece uma experiência melhor. No meu, Sim. você vai encontrar café O de... dono do café hotel, a família Nespresso. dele tá passando fome, ele não tá conseguindo botar dinheiro dele cá Isso. por culpa desse culpa cara minha. aqui. Porque o meu E você depois- tem café Nespresso, você tem pipoca. Quem é do mal sou eu. Olha os vieses do É. André Massaro. Mas ele é o primeiro-ministro do inferno. É isso aí, você é o imediato. O Becker é o chefe. O Becker é o chefe de estado, o Sasaki é o chefe de governo. E você? Não, eu não sou, eu sou um mero hóspede lá. Você com esse cabelo loirinho, você é um anjinho. Eu sou o concierge, eu sou o porteiro que recebe os caras lá embaixo. Fala, ó, você chegou aqui, nosso serviço 5 estrelas. Mas, enfim, só para completar um pouco o raciocínio, vale a pena. Porque, assim, os meus Airbnbs, eles não estão quitados, eles geram uma receita que paga toda a cadeia de prestadores de serviço, que faz arrumação, atendimento, porque eu não lido com nada disso. Ele paga os custos do imóvel, condomínio, conta de luz, E a prestação do internet e a prestação do imóvel. E ele gera um capital ali que o ROA, né, o dinheiro líquido de fato, oscila ali entre 1%, em meses muito bons chegou a 4,5%. Então, Lucro líquido. De lucro 1%. líquido. E daqui a, sei lá, Estão te X pagando anos, o imóvel. eu vou ter um imóvel quitado, que vai ser Entendi. minha aposentadoria. Então, assim, é fantástico. Mas é fácil, eu recomendaria para todo mundo. Não, porque para chegar nisso, eu tive toda uma trajetória de aprendizado sobre esse universo e... Eu estou cara, indignado. Digue. Eu fui ver, todo mundo sabe que eu estou em processo de mudança de cidade. Sexo também? Não, de sexo não, porque... Você não enfim, vai voltar a ser homem? Na verdade, eu sou uma menina disfarçada de homem. Você é um menino preso no corpo de um velho. Isso, exatamente. Eu sou um milionário preso no corpo de um pobre. E aí, eu descobri, né, que eu tenho 65 anos de idade. Parece mais, mas enfim. Eu só posso financiar por 10 anos, sabia? Porque A com caixa- expectativa de vida... Em Exatamente. compensação, você pode andar de ônibus de graça, então não reclama. Não, mas ele não anda de ônibus. Uou. Ele é um velhinho chique. Ele anda na Dodge Ram dele, que ele fica catando lixo na Ônibus. rua. Ônibus é coisa de pobre. Que horror, pobre. Lembra do Capo Cantives? Cara, só até os 75 anos. Então, se eu for financiar um imóvel, só até os 75 anos. Caramba, até isso fica mais difícil. Até isso que é mais difícil. Então, não envelheça. Vai ficar Bora um antes. pouco difícil É. essa parte de não envelhecer, né? É a única parte... Mas se você tem 65 anos de idade e pretende fazer um Airbnb fucking B, você não poderá financiar por mais de 10 anos. Então, você terá que ter uma boa entrada. ou um bom- não. Eu acho que Não algum necessariamente. escritório de advocacia devia conversar com você, fazer uma ação contra discriminação por idade. Contra a Caixa, não contra mim. Não, exato, contra os bancos. Olha É. só.
Eu acho que... Será que já não tem gente? Porque no Brasil sempre tem, né? Etarismo Os advogados etarismo. que se aproveitam do... Não, exato. Pra criar uma Oportunismo. confusão aí, né? Vamos dar uma zoada, porque é todo mundo cheio de querer defender as minorias e os pessoal mais velho são os caras que mais se fodem, né? Não Ele- são, porque toda vez que eu vou eles no são mercado só discriminados. tem vaga desses caras e nunca tem um velho estacionado e eu fico procurando vaga e falta, cara, porque tá tudo marcado lá com a marca do velhinho. Eu sou muito feliz por poder estacionar. Mas a parte além de idoso no tudo, eles Carrefour. sofrem abusos. A Eles minha estão vida- perdendo os direitos dele porque vai um cara lá e estaciona na vaga Eu não dele. estaciono na vaga deles, mas eu fico indignado que tem Sim. mais do que Tava precisava. falando agora pro Daniel. Eu sou muito feliz por poder parar na vaga do idoso. Nossa, eu minha imagino. vida é outra. Eu imagino. Né? Todas as vezes E eu, que eu vou no eu digo Carrefour- mais, eu já peguei o carro do meu pai e olhei pra aquela tarjetinha e eu uso isso de maneira imoral, não uso, não usei. Você tem dilemas morais? Eu tenho. Tenho, apesar de tudo, eu tenho. É por isso André que ele é Massaro só o não tem chefe do nenhum dilema. governo. Mas eu não do compro ação Estado. na baixa sem eu peso também na compro ação consciência. na baixa. Seu safado. Por que não? Eu não compro Você tá ação. se Eu fico sócio de contradizendo. empresa. Não, eu fico sócio de empresa. No momento que as pessoas passam por dificuldade. O investimento não é um jogo de soma zero. A Porque vida não. a irmão. empresa Pera tem aí que eu vou vida não é um ligar. jogo de entrega soma um zero. benefício à sociedade em troca de capital. Esse capital incorpora-se ao patrimônio da empresa, ela cresce e esse valor dela, dividido pela quantidade de ações que ela tem, eleva o preço da ação. Quando abaixa, sem haver a correspondente perda de valor da empresa, é uma oportunidade. Mas a vida não é uma soma de capital, de uma soma zero. Meu pai teve um AVC uma vez, né? Quando ele correu pro hospital, que foi um hospital mais perto, era Tudo a ver com o nosso um assunto. pronto-socorro, tipo, foi atendido, pegaram a ambulância, levaram direto para um hospital. Minutos depois chegou um cara tendo um infarto. Morreu porque não tinha uma ambulância para atender ele. Seu pai matou a pessoa, é isso. É, mas ele sobreviveu. Então, viu? O mundo é uma Quanta selva. merda a gente fala só pro Danilo os poder caras- fazer os caras 3 tão ou aqui. 4 Mas a vida é um jogo de soma zero, não é Os só a caras tão bolsa, cara. A assistindo bolsa. Cara, eu vejo muito a bolsa como um reflexo de Ô, tudo que Fábio, acontece ô, Fábio. fora dela. Você não acha que a bolsa é um reflexo de tudo que acontece fora dela? Sim, claro. Tudo que acontece de relevante no mundo passa pelo mercado financeiro Então, de uma de forma ou alguma outra. maneira, você não vê que esse lance que eu falei do meu pai, tal, o AVC, que ele, de certa forma, prejudicou-se pela simples existência dele. Você acha que isso não acontece numa escala maior? É só um fractal, a bolsa que Sim, pega... o cara que você fechou que, no trânsito que não conseguiu pegar o sinal vermelho por tua causa, você pode ter matado o cara. E dá pra morrer por conta dessas coisas? Eu acho que não. Não. Não dá pra você ficar com esse peso moral. Não, se eu por for conta ficar disso. pensando em quem que eu posso ter prejudicado indiretamente, eu já tinha me matado há muito tempo. Exatamente. Danilo, a gente devia mudar o nome do podcast. Eu quero dar um olá aqui para Roberto Martin. E ele está sempre nas minhas lives, é meu aluno. Ah. Se você precisa de óculos e armações de óculos, passe na Óticas Martin, ali no Rio de Janeiro. Ele é o dono. E você, além de comprar os seus preciso. óculos, é lá no Rio de Janeiro, você conversa com o Roberto Martin, que é meu aluno. Que entende de mercado, ainda por cima tem uma aula. Um excelente investidor, por minha causa, modestamente de aula para ele. Nossa, mas ele é aluno TNT. Então cara. ele aprendeu Esse que a também. bolsa não é um jogo de soma zero. Não é um jogo de soma. A vida não é um jogo Eu tô de vendo soma que o dia zero. que eu for passar no Rio de Janeiro, eu vou ganhar uma armação grátis. Toda hora eu faço jabada da ótica dele. Você tem que fazer a voz de radialista. Eu não sei fazer voz de Óticas radialista. Martin. Óticas Martin. Eu não sei fazer isso. Compre um óculos e ganhe um par de lentes de contato. Apesar de você não necessitar de lentes de contato. Eu já usei lentes de contato, Eu já usei, é mas horrível. eu sou indisciplinado para usar lentes de É contato. ruim pra caramba. não dá. Eu comprei... Você esqueceu no olho e ela grudou no teu olho? Não, eu Isso acontece. comprei aquelas lentes de longa duração, não sei se você sabe, você pode ficar uma semana com ela, né? Mas eu tava fazendo faculdade e aí eu tinha problema de higiene. Por quê? Porque ela incomodava, eu tirava. Eu tava na faculdade, né, assistindo aula, eu com o dedo sujo eu tirava. Aí o olho ficava assim. Vou usar essa porcaria. Eu não tenho disciplina pra usar um negócio desse também, não. Não, eu não gostei de Mas lentes eu de usei contato. óculos por muitos anos na minha vida. Até fazer a cirurgia de miopia que Eu mudou sou... tudo. Oh, o Danilo tá querendo que a gente acabe com o podcast aqui. Chega. Bom, Bom, tá fazendo assim. Parece um samurai, com esse coquinho que ele usa, parece um samurai. Assim. você pensa que você manda em mim? Nimi. Você não é minha esposa pra mandar em mim. O Danilo não manda, mas aquele outro cara do outro lado, ele vai lá, aperta um botão, acabou. Exatamente. Ele pode derrubar a Ele gente. aperta o botão e derruba nós. Então vamos lá, turma. Recados finais, né, desse nosso papo. Tá Assista o rolando, nosso curso de... Tá rolando nosso curso, novidade, né? Quentinha, saído do forno, de investimento global. Então lá você vai entender tudo sobre por onde você investe. E é assim, passo a passo. Eu mostro, inclusive, por onde eu
invisto, que plataforma que eu utilizo, tudo de acesso gratuito. E mostro, inclusive, o processo ali para você abrir a conta. Então, assim, é literalmente para quem não sabe absolutamente nada e está interessado em começar a expandir seus investimentos para o mercado internacional. Além disso, né, se você quer acompanhar um pouco mais do nosso dia a dia, você pode seguir esses ilustres senhores aqui em suas redes sociais. Professor Eduardo Becker no Instagram. Professor Edu Becker no Instagram e no YouTube. E no YouTube. Esse aqui ele tem 2 canais, ele é chique. Ele tem o André Massaro no Insta. No Instagram E o YouTube? André, e o YouTube é o Investidor Cético. É isso aí. 2 canais, você é uma aberração biológica. Ah, tá, desculpa. Eu ia falar que eu tenho 3. Eu Você, sou então, Caio Sasaki no você- Instagram, mas eu tenho um YouTube que não serve pra nada, que eu não produzo nada no YouTube Caio Sasaki, porém, o meu YouTube eu considero o portal do trader. Tanto é que aquela placa bonita, quando você completa não sei quantos seguidores, tá lá nos fundos do meu Você sabe que eu acho muita apagação de pau? O cara chega assim, né? Tem a placa do YouTube. E Você tá fazendo olha o propaganda pro YouTube. Né? Porra. É tipo, eu sou premium. É, eu sou isso é uma membro babaquice. ouro, platinum, diamante. Você foi gamificado. Você foi gamificado. Exatamente, Você caiu na é. gamificação. Eu sei o que você pensou, tá? Então deixa pra falar quando ele desligar. Olha só. E eu não sei se a gente pode falar do que a gente tá preparando, aquela live, aquele super encontro, que tá meio por cima, assim, é que eu não tenho detalhes claros sobre como vai ser. Então beleza. Anuncia Então uma coisa fiquem que a gente não atentos sabe nos ainda. e-mails, porque em breve vai rolar um evento. Vai ser de teor gratuito, de grátis. Pergunta: um evento seria, porventura, um deslocamento de ar promovido pela internet? É um evento. Não Chega. sei. Bom, agora acabou mesmo. É, acabou. Chega. Agora não Pode dá desligar mais. aí. Vai todo Tem- mundo sem pra condições. casa e a não. gente se vê na semana que vem com mais É isso aí. assuntos correlacionados.